Você está aflito com alguma decisão que você precisa tomar? Você está aflito com alguma doença? Você está aflito com alguma maldição na sua vida? Bom, deixa eu dizer logo de cara que eu não tenho solução. Não sou curandeiro. Mas eu acho que eu tenho umas ideias para te dar. Eu sou o Bernardo Fernandes, aqui do lado B do Bernardo Fernandes. Já tem algum tempo que eu não posto, porque eu tive umas dificuldades e umas mudanças na minha vida pessoal. Então eu não consegui mais gravar. Já tem algum tempo que eu estou afastado aqui do canal. Então quero pedir desculpa a quem me seguia. Muita gente me escreveu perguntando quando é que eu ia postar de novo. Estou aqui de volta. Vou tentar ser mais regular. Quando eu recebo assim uma notícia de que alguém está precisando de uma ajuda porque tem alguém doente na família, ou quando eu recebo uma notícia de que alguém tem que tomar uma decisão muito difícil, por exemplo, na empresa, o que faz com a empresa agora, no momento de pandemia, crise, né? Ou quando eu vejo que as pessoas estão assim, alguém me falou que se sente que tem algum tipo de obsessão na sua vida ou na sua família, ou até tem gente que vê coisas, né, dentro de casa, vê espíritos, tem gente que vê, tem gente que os filhos veem, né, dentro de casa, às vezes espíritos bons, mas muitas vezes as pessoas veem coisas ruins dentro de casa. Não sei se você já teve essa experiência. Eu nunca vi, mas gente da minha família já viu. E amigos meus que não gostam de falar desse assunto também já viram. Então eu estou falando assim com experiência, digamos assim, própria. E eu acho muito importante dizer para vocês como é que a gente enfrentou esses momentos. Primeiro, às vezes a gente fica esperando de Deus que Ele faça uma interferência milagrosa e a gente quer a cura, não é? Ou a gente quer uma solução mágica para os problemas da empresa, ou a gente quer um exorcismo para afastar algum espírito ruim. Não que essas coisas não possam acontecer, eventualmente até podem, mas eu diria para você que esse não é o caminho comum, o jeito comum, na minha opinião, do Espírito Santo atuar nesse planeta nosso aqui. Normalmente, o que acontece pela oração é o fortalecimento da pessoa que está em necessidade. De tal maneira que, pela oração, pela interferência do Espírito Santo, e muitas vezes pela força que ela recebe da comunidade que reza com ela, não necessariamente ela tem a solução imediata do seu problema, mas ela adquire a força necessária para resistir e para atravessar esse problema. E daqui a algum tempo vem uma solução, ou ela mesma soluciona, né? E aí, o que é muito importante da gente entender é que, às vezes, a gente realmente não consegue ajudar outra pessoa fazendo um milagre, né? A gente não é santo, e Deus também não age dessa forma o tempo todo. Pode até agir, mas não é assim. Normalmente, o que a gente pode fazer pelas pessoas é dar força para elas, né? Força espiritual, é estar ao lado delas, é dar um bom conselho, é caminhar ao lado delas. E eu acho que isso vale tanto para os amigos, quando você conta o problema para um amigo e um amigo te ajuda, está com você, dá força, e você sente como aquilo é bom, e vale para os amigos espirituais também, que às vezes a gente não vê, e aí a gente pensa que não existem, mas eles existem. E os amigos espirituais, a que eu me refiro, são os anjos, e é também Nossa Senhora. E, obviamente, o Espírito Santo, Jesus e Deus Pai, ou seja, a Santíssima Trindade. Mas muita gente escreve, às vezes, nos meus comentários e diz assim: Bernardo,
eu não peço nada para anjo, e nem para santo, e nem para Nossa Senhora, porque Jesus é o único intermediário entre mim e Deus. Eu já falei aqui para vocês outras vezes, e eu pergunto para vocês assim, será que Jesus é o único intermediário? Claro que ele é a ponte, não é, que liga o céu e a terra, né, o paraíso e a humanidade. Claro que Jesus é homem e Deus em uma só pessoa. Mas aí eu vou pegar justamente esse elo indissolúvel, que Jesus é homem e Deus em uma só pessoa. E como homem, sempre inteiramente homem que ele tem essa natureza dupla, né, esse mistério da nossa fé, ele está obrigado pelo quinto mandamento. Qual é o quinto mandamento? Honrarás pai e mãe. Aí você diz assim, não, mas ele é Deus, Jesus Nossa Senhora deve a ele. Não, claro, como Deus, Nossa Senhora está subordinada, digamos assim, espiritualmente ao lado divino do próprio Filho e ao Pai. Mas acontece que ele é Deus e é homem. E como homem, ele está obrigado a honrar a mãe. Porque ele não pode ir contra o próprio mandamento. Isso talvez seja a chave para a gente entender o milagre das bodas de Caná. Quando estava lá numa festa, vocês lembram disso, provavelmente todo mundo sabe dessa história, acabou o vinho. E aí Santa Maria, com pena, assim, coitado do dono da festa, constrangida, vira-se para Jesus e diz, acabou o vinho, meu filho. Acabou o vinho, ninguém está morrendo, não tem que ressuscitar ninguém, não tem que fazer milagre nenhum, assim, só acabou o vinho, né? Jesus até fica meio surpreso, né? Aparentemente, pelo menos eu acho que ele falou assim, o que eu tenho com isso? Ele não falou assim grosseiramente, mas ele falou, mulher, não é chegada a minha hora. E Nossa Senhora não discute. Ela vira-se para os empregados da festa e fala assim, faz o que ele disser. E vai embora. Né? Deixa ali Jesus. E o que Jesus faz? O primeiro milagre dele, transforma a água em vinho. Transforma a água em vinho para atender um pedido quase prosaico, né? Uma coisa assim inacreditável que ela tenha pedido para ele interferir, porque acabou o vinho. Por quê? Para tirar a pessoa de um aperto, para tirar o dono da festa de uma vergonha. Porque ela gostava dele. Provavelmente ela gostava do dono da festa, não queria ver o rapaz constrangido. Então, Nossa Senhora é isso na vida da gente. É aquela que tira a gente do pequeno aperto. É aquela que, quando acaba o vinho, ela fica com pena da gente. E ela fala para o filho, acabou o vinho. E Jesus, mãe, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem, mas fez o milagre, né? Então, eu acho, assim, outro dia eu estava pensando nisso. Por que será que Jesus fez isso? Porque ele é homem, inteiramente homem e inteiramente Deus. Ele não pode não honrar pai e mãe. Né? É o mandamento do seu próprio pai. Então, quando a mãe dele interfere, ela é a mediatriz, tanto quanto ele. Porque se ela pedir, ele não pode dizer não. Ele não pode dizer não. Então, muita gente diz assim, Nossa Senhora não é mediatriz é só Jesus. Amigo, presta atenção no quinto mandamento, amigo. Jesus é homem também. E até quando ele não concorda, ele vai honrar a mãe dele. Isso é um ponto muito importante para entender uma coisa que eu relatei aqui. Uma vez, em um terço que eu fui, né, do Pedro Siqueira, e que eu acabei indo rezar um terço um pedido de Nossa Senhora, que veio por intermédio de São Jerônimo, nas palavras do Pedro Siqueira para mim, não é? E eu pedindo que eu fosse levar um objeto de devoção para um hospital, para uma pessoa que estava doente. E há 4 dias, muita gente me pergunta, e essa pessoa, como é que está? Então, Bernardo, o que aconteceu? E eu falei, olha, era uma doença delicada, não é?
eu fui lá rezar com muito boa vontade, porque não me cabe a mim fazer nenhuma cura, né? Eu nem tenho essa pretensão, mas se Nossa Senhora quiser, ela vai curar. Eu só fui lá rezar. Ou seja, o que a gente pode fazer pelo outro? Dar força. Eu não fui lá com a missão de eu vou lá levar a palavra da salvação e por meu intermédio vai haver uma cura. Não pensei nisso. Até porque seria uma pretensão, né? Eu não tenho dor nenhum. Mas o fato de ter ido para a pessoa que eu visitei significou uma força, significou uma esperança, significou uma coisa... Nem era amigo, não conhecia a pessoa, né? Mas significou uma força. E agora, essa semana, 3 dias atrás, eu recebi um WhatsApp dessa pessoa, ela nem tem intimidade para me ligar, né? Mas mandou um WhatsApp dizendo que o tratamento evolui muito bem, que está com muita esperança da evolução, que está se sentindo muito bem, e agradecendo, né, pelo terço rezado. Eu não sei se a pessoa se curou ou não, porque quem vai dizer isso é o médico, né? Mas veja, a pessoa se sentiu bem porque a gente interferiu por ela. Não porque houve um milagre, é porque a gente interferiu por ela, porque a gente ajudou, porque a gente esteve presente. O milagre pode até acontecer, mas aí é com Nossa Senhora, não é comigo, né? Tomara que tenha acontecido. Tomara que essa pessoa tenha sido curada, porque aí eu vou ficar duplamente feliz, né? Mas você vê, é importante você ter essa posição, essa crença em Nossa Senhora. Muita gente não tem a crença em Nossa Senhora, eu entendo digamos assim, essa dúvida, porque de fato Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, muita gente entende isso como sendo assim, só Jesus é o caminho, né? E de fato só Jesus é o caminho. Porém, quando se trata da intermediação para que algo se realize, você pode pedir a Jesus diretamente, evidentemente que você pode pedir a Jesus. Mas eu gosto de pensar em Jesus assim, o Jesus é um sujeito ocupado, né? Você imagina governar o céu ali junto com o Pai. Ele fez muito já por nós. Ele quer que a gente faça por nós. Então, até o Pedro Siqueira diz isso, Jesus olha para nós como o perfil de mestre. O que ele ensinou, ele já ensinou. O que ele fez por nós, ele já fez por nós. Ele venceu a morte, para nos dar a esperança de vencer a morte também, né? Ou seja, vencer o pecado e ir para o céu. Mas agora, o que ele quer de nós? Ele não quer ficar atendendo pedido o tempo todo. Ele até atende, né? Mas o que ele quer de nós são boas ações. Fé e boas ações, conversão. É isso que ele quer. Então você vai lá o tempo todo bater na porta dele, pedir. E que tal você bater na porta dele para dar? Né? Então dizer assim: Jesus, hoje eu fiz isso por você. Jesus, hoje eu fiz isso por aquela pessoa. Jesus, hoje... Bate na porta dele para dar. Inverte a mão. É difícil dar alguma coisa para Jesus, né? Então dá para os pobrezinhos, dá para alguém da família, né? Supera alguma coisa que está te impedindo de crescer espiritualmente e oferece a Jesus. Isso são ofertas. Então, quem acha que só Jesus é um intermediário, se esquece justamente do milagre das bodas de Caná, e eu fiquei pensando nisso, que a chave para entender o milagre das bodas de Caná é que Jesus, que não tinha nada a ver com aquilo, não pode negar nada à sua própria mãe. Então você diz assim: Jesus é o único intercessor. Mas se a mãe pedir... Pode até ser que ele seja o único intercessor, mas se a mãe pedir, ele vai fazer. E a mãe pede, né? É muito interessante. Outro dia eu estava vendo um filme que aconselhei vocês a verem. Muita gente fica achando que Nossa Senhora, quando aparece, nessas aparições que a gente tem ouvido falar, em Lourdes, em Fátima, em Garabandal, até em Medjugorje, muita gente acha que ela vem com revelações extraordinárias. Ela não vem com revelação extraordinária nenhuma. As revelações extraordinárias quem fez foi o filho dela. Ela vem só dar força para a gente. Meninos, rezem. Filhinhos, rezem. Filhinhos, se convertam. Ela vem só... E lá em Garabandal, ela apareceu para as crianças, eu achei muito interessante no filme.
é uma espécie de documentário, meio filme. Quando ela aparece para as jovenzinhas lá, né, no interior da Espanha, as crianças foram entrevistadas pela igreja. As crianças lá em Garabandal, quando perguntavam para elas o que a aparição de Nossa Senhora dizia e fazia, elas diziam que ela brincava com elas. Aí a pessoa que estava entrevistando, o padre, achou aquilo muito esquisito. Como assim brinca com vocês? Nossa Senhora veio aqui para brincar com vocês? Ele disse assim, ela brinca com... Brinca de quê? Brinca de esconde-esconde. Então você vê a singeleza de Nossa Senhora. Ela aparece para dar conselho. E tudo que ela fala, se você for ver as intervenções, são coisas muito simples, né? As revelações quem fez foi o filho dela. Então você está com um problema complicado, enrolado, já pediu para Jesus, ele não te atendeu, mas você tem que insistir. Ou seja, Deus não está ali para fazer o que você quer, não. Ele não é seu empregado. Então você sente que às vezes você não consegue atenção. Uma dica: conversa com Nossa Senhora. Conversa com ela porque ela pode se comover, se você for sincero. E aí, se ela falar com o filho dela, amiga, se ela falar com o filho dela, vai rolar. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, contei agora a história, né, desse rapaz com quem eu fui rezar lá, e a notícia que ele me deu agora é que está bem melhor e que, enfim, que o tratamento terminou e que vai saber se está bom ou não. Agora tem um segundo ponto que eu achei muito importante de trazer aqui para vocês. Eu soube de uma cura extraordinária. Uma pessoa muito, muito, muito aflita, que entrou no hospital numa situação muito complicada, perdendo sangue, e essa pessoa e as pessoas que estavam em volta dela apelaram, porque ficaram com medo da pessoa morrer, né, perder sangue. Apelaram para a interferência de São Miguel e de São Rafael. Tem gente que acredita em anjo, tem gente que não acredita. Se você não acredita, pode pular o vídeo. Ou então fica aí, porque pode ser que você tenha uma boa notícia. E São Miguel, o nome dele quer dizer quem como Deus, né? Quer dizer, é o anjo que não permite que os demônios se comparem a Deus, né? Ou seja, São Miguel quer dizer quem como Deus aqui, quem que se atreve a tentar ser como Deus. E Rafael é o remédio de Deus. O nome quer dizer isso. Então, quando você coloca Rafael e Miguel juntos, eles são combatentes do mal e curadores, né? A história de Rafael, que aparece no livro de Tobias, é muito interessante, porque ele caminha com Tobias, né? E ele salva Tobias de vários problemas físicos, espirituais. Então, assim, Rafael é um pouco o anjo que caminha e cura. Caminha com você e cura. Quando invocados, essa dupla, Miguel e Rafael, extraordinariamente, essa pessoa que entrou no hospital, eu soube dessa história depois, entrou no hospital com hemorragia, quando foi feito o exame não tinha nada. Então, como é que entrou com hemorragia, feito o exame não fez nada, não tinha nada? Eu, pessoalmente, depois que eu soube dessa história, eu estou absolutamente convencido de que essa é uma intervenção extraordinária, graças a São Rafael e graças a São Miguel. Então, se você tem assim um problema na saúde, está preocupado com alguma coisa muito grave, pede a eles, pede aos dois, São Rafael e São Miguel. Vai, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, dá um Google aí, procura, pede para a dupla, testa eles, como diz o outro, testa eles, chama eles no canto e diz assim, não conheço vocês direito não, mas estou precisando de uma ajuda. Agora, se ele atender, vocês vão ter que pagar o favor, né? Vocês vão ter que acender uma vela, vocês vão ter que ir à igreja, vão ter que rezar uma missa, vocês vão ter que fazer alguma coisa, porque
Pediu e se ele der, você tem que pagar. Pagar com boas ações. Podem ser espirituais também, né? Então, essa é a segunda dica, né? Assim, a primeira foi pedir a interferência de Santa Maria, a segunda é pedir a interferência de São Miguel e de São Rafael juntos. E a terceira foi um caso muito interessante que eu soube de um amigo meu que via coisas estranhas, via demônios na sua casa. A pessoa tinha esse tipo... Tem pessoas que têm isso, né? Eu conheço algumas pessoas que veem espíritos, né? Essa pessoa via esse espírito muito agressivo. E esse espírito partia para cima dela, assim, ameaçando, intimidando. E aqui, cá entre nós, essa pessoa que eu conheço é uma pessoa de altíssimo gabarito. Pessoa numa posição super bacana, numa empresa super bacana, né? Não é um doidinho que tem por aí contando história maluca, não. Entendeu? É gente séria. E aí, ele falou, pô, como é que eu vou fazer? Ele começou a ficar com medo daquilo, né? Assim, preocupado com aquilo, porque era muito agressivo. Ele me relatou isso. Falou, pô, Bernardo era muito agressivo, partia para cima de mim, me ameaçava. E aí ele recebeu um conselho de alguém, que eu não sei quem foi, para rezar para 2 orações. Uma delas era justamente para São Miguel Arcanjo. E a oração de São Miguel Arcanjo era aquela que eu já falei aqui num vídeo, né? São Miguel Arcanjo, defendei-nos com o vosso escudo contra os embustes e as armadilhas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para fazer perder as almas. Então tinha que invocar isso na hora que esse espírito do mal aparecesse. E aí a pessoa me contou essa história, eu fiquei arrepiado quando ela falou, mas e aí, como é que foi? Ele falou, Bernardo, levou um tempo, o bicho apareceu de novo, partiu para cima de mim, quando partiu para cima de mim, São Miguel Arcanjo defendendo-nos no combate. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, diz que o bicho começou a gritar de raiva, mas não atacou, ficou só xingando, né? E daí um tempo foi embora. E voltou uns dias depois, e veio de novo, e aí São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate, e aí ele parou no meio do caminho, não veio para cima e não falou nada. Ficou assim meio que me olhando com raiva, mas não fez nada. E aí voltou, desapareceu e voltou a terceira vez. E aí apareceu, quando apareceu São Miguel Arcanjo, o bicho foi embora. Desapareceu, não esperou nem eu continuar. Eu falei, mas e aí, voltou? Eu falei, nunca mais vi. Então, a gente recorre aos amigos quando a gente está em apuros. Recorram aos amigos espirituais quando vocês estiverem em apuros espirituais, ou até em apuros terrenos mesmo, não é? São Miguel Arcanjo é um combatente, não é? Para quem não conhece, dá um Google, mas ele é uma espécie de general. Ele é uma espécie de, assim, chefe da guarda, né? Estou usando imagens que a gente conhece. Mas, enfim, é um anjo combatente, é o anjo que defende o Senhor. E diz a tradição, né, na Bíblia, que ele é o anjo que precipitou Satanás no inferno. Ou seja, o anjo para precipitar Satanás no inferno, você imagina que anjo é esse, né? Você imagina o poder desse cara. E, curiosamente, esse cara, por algum motivo que a gente não sabe qual é, está interessado em nos ajudar. Pode ser que seja uma ordem de Deus, né? Mas eu tenho visto que se você invocar São Miguel, ele vem, né? Uma coisa muito interessante que eu faço de noite, eu tenho 2 filhas de
6 anos, vão fazer 7 anos agora, mês que vem. Elas já estão muito agitadas. E aí toda noite eu venho rezar com elas e eu faço uma sequência de orações, né? A primeira oração que eu faço é a oração da medalha de São Bento, né? Vocês lembram? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me sugeres. Bebe tu mesmo do teu veneno. Quando eu expliquei para as crianças essa oração, elas primeiro tiveram medo, porque eu estou falando com Satanás. Depois eu expliquei que essa oração é uma oração que impede a presença de Satanás. Que Satanás ele entende claramente que ele não é bem-vindo. Aí elas deram uma relaxadinha assim, porque eu falei do poder da oração. Então eu sempre faço essa oração, eu fiz essa oração, faço toda noite com ela. A segunda oração é a invocação ao anjo da guarda, né? Às vezes eu inverto o anjo da guarda primeiro. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Mas mais do que do anjo da guarda, eu peço a oração de vários anjos da guarda, né? Que anjos são esses? O meu, eu peço para estar presente na oração, eu chamo pelo nome, eu não sei o nome do meu anjo, mas eu chamo anjo da guarda do Bernard. Eu peço o anjo da guarda das minhas 2 filhas, pelo nome delas. Então, eu chamo anjo da guarda do Bernard, anjo da guarda da fulana, anjo da guarda da fulana. Peço a oração do anjo da guarda da mãe delas, né? Peço a oração do anjo da guarda das pessoas que trabalham na minha casa. Faço a invocação dos anjos da guarda das pessoas que trabalham na minha casa. A babá das crianças e a cozinheira. Faço a invocação do anjo da guarda do meu filho e faço a invocação do anjo da guarda do matrimônio, da família. Eu acredito que quando a gente se casa na igreja, que existe um anjo ministerial que está presente nesse casamento e que ele fica, né, com a gente. Toda vez que a gente chama, ele vem. É a minha crença pessoal. Então, olha quanta gente eu chamo para de noite. As crianças acham a maior graça, porque eu digo para elas que a gente não está sozinho, né? Falo, olha, nós estamos aqui muita gente. Estou eu, vocês 2, né? Está o meu anjo, o anjo de vocês 2, o anjo do irmão de vocês, o anjo das 2 das empregadas, né? Está o anjo do matrimônio, está o anjo da sua mãe. Elas riem. Pai, mas tem tanto anjo aqui? Tem tanto anjo aqui, né? E eu invoco a presença deles e converso com eles, na frente delas assim. A essa altura da oração, que as crianças vão ficando absolutamente tranquilas, elas vão ficando tranquilas, né? Apesar de conversar, querer saber que anjos são esses, elas vão acalmando. Então, São Bento, anjo da guarda. Aí, na seguida, eu faço a oração a São Miguel, o exorcismo, o pequeno exorcismo de São Miguel, defendendo-nos no combate. É esse que eu fiz agora há pouco aqui com vocês, não vou repetir. E as crianças vão repetindo comigo. Depois eu faço uma invocação a São Rafael. Eu gosto muito de São Rafael. Quem viu aqui meus vídeos sabe que eu atribuo a São Rafael um presente que eu recebi num passeio no mar. Então, um presente importante, bonito, que eu vi. Lá tem até um vídeo meu sobre isso, São Rafael em Ilhabela. Então, eu gosto muito de rezar para São Rafael. E também porque São Rafael estava envolvido lá naquela outra cura que eu falei para vocês lá no hospital, né? Então, eu não tenho uma fórmula assim muito de rezar para São Rafael, mas Rafael quer dizer o remédio de Deus. Então, eu digo, São Rafael, você que é o remédio de Deus, anjo da cura, e que se revelou para nós através de um presente que você me deu lá no mar, quero agradecer a sua presença e quero pedir para você livrar a minha alma e as nossas almas de todas as obsessões, de todas as doenças espirituais que a atormentam. Veja que eu me refiro às doenças espirituais, mas também falo das do corpo, eu falo das doenças espirituais do corpo que a atormentam. Não que eu tenha doença nenhuma, mas eu rezo assim mesmo. E aí eu falo, lembrando Tobias, eu falo, e peço a você que caminhe comigo
e que me guie, porque você sabe o caminho. É uma alusão à história de Tobias, quando ele caminhou com Tobias e tirou Tobias de uma opção de problemas, ou seja, ele sabia o caminho a seguir, né? Essa é uma oração, assim, meio improvisada que eu faço, mas toda noite eu faço igual. E depois disso eu faço a oração, a invocação ao Espírito Santo, faço o louvor a Jesus e faço a oração de invocação a Deus do Santo Terço da Misericórdia, né? Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. E aí eu rezo um Pai Nosso e uma Ave Maria. Então, leva uns 10 minutos, às vezes um pouquinho mais, rezando com as crianças. E o efeito que tem sobre as crianças é impressionante. Elas ficam absolutamente tranquilas, né? Eu faço isso todas as noites. Então, eu queria sugerir a você que faça isso também. Converse com o seu anjo da guarda. Não sei se você quer fazer isso de noite, não necessariamente com as suas filhas, não é isso que eu estou dizendo. É assim, tenha o exercício de conversar com os anjos, porque eles estão lá. Se você chamar, eles vêm, né? E aqui eu acho que tem mais um ponto que é extremamente legal, é que às vezes a gente precisa de alguém, né, para dar força para a gente. Eu vejo, quando eu fiquei esse período aqui sem postar, tem gente que pede: Bernardo, posta aí, caramba, você parou de postar e tal. Então eu estou fazendo esse post. Eu vou dar uma dica para vocês, que eu vi uma ação de uns religiosos lá do Nordeste, do Brasil, do Instituto Hesed, H-E-2-S-E-D, Hesed, e eles fazem uma oração várias vezes por dia, uma ao meio-dia e outra de noite. Aí dá uma olhadinha lá, chama-se, entra no YouTube, procura Exército de São Miguel ou Quaresma de São Miguel, porque eles fazem uma oração a Jesus e a Deus, mas eles pedem a intercessão, a interferência de São Miguel. E eles são muito energéticos, assim, sabe? É aquela turma e muito alegres. Eu gosto desses religiosos porque eles têm muita fé, eles têm muita convicção, então eles falam aquela coisa assim muito convicta, mas você nota que não é proselitismo, não. Eles estão falando com alegria no coração, né? Então, às vezes, até é meio exagerado, mas aquele exagero é divertido, aquele exagero é bom. Todas as vezes que eu assisto, eu fico feliz. Então, se você está triste, tem que tomar uma decisão difícil, está com um problema de doença na família, tá? Assiste lá a Quaresma de São Miguel, assiste o Exército de São Miguel, dá uma procurada no YouTube, né? E lembra de São Rafael e lembra de São Miguel, né? E lembra do seu anjo da guarda. E, obviamente, esses são intercessores, não é? Todos eles, São Rafael, São Miguel, tá? Eles se apresentam, segundo a Bíblia, diante do trono de Deus. O fato é que eles vêm com mandato. Quando eles vêm para a Terra, eles vêm com mandato. E esse mandato, se Deus autorizar, pode ser poderosíssimo, né? E como é que a gente pode ter certeza que Deus vai autorizar? Não pode ter certeza. Mas a oração é um bom caminho. A intercessão de Santa Maria é um bom caminho. E, naturalmente, né, o pedido a Jesus e o pedido diretamente a Deus Pai é um bom caminho. Mas lembre-se que todas as vezes que você for pedir, você também tem que dar. Esse negócio de só pedir não rola. Bom, gente, é isso. Desculpem eu ter demorado tanto a postar. Desculpa o vídeo aqui meio longo, mas eu achei importante falar essas coisas, dar essa força para quem está precisando, né? É isso. Um abraço para quem é de abraço e um beijo para quem é de beijo.